Boa noite, já estamos ao vivo. Olha só, eu me atrapalhei um pouquinho aqui, deixa eu ir plugando o fone enquanto vai comunicando todo mundo que nós já começamos a nossa live. E uau, a minha convidada que muito me fez feliz em ter aceitado, já está por aqui. Eu queria saber, antes de convidá-la, como que faz pra gente fixar. Alguém sabe? Vocês estão me ouvindo bem? Otávio Miller Oficial, Nessas, Mufa! Essa mulher, essa atriz maravilhosa, divertida, que faz rir, faz chorar, faz teatro, cinema, televisão. Maravilhosamente bem, Olivia Araújo. André Luiz. Ai, que alegria ver esse sorriso aqui comigo. Tudo Eu bem? preciso começar maravilhosamente bem. Esse sorriso, ele já iluminou a minha sala, a minha vida e de todo mundo que está participando. Eu sou seu fã, Olivia. Obrigada, Pedro. Boa noite a todo mundo que está aí na sala. Eu vi que já tem algumas pessoas. Meu primo eu vi que passou aí, tem amigos também. Muito obrigada. Ai, que bom, eu que agradeço. E como que tá este momento quarentena, né? E no dia de hoje estamos vivendo um turbilhão de sentimentos, né? Para a gente do teatro, para você da comunidade. Eu sempre tenho uma dúvida. Posso começar com uma pergunta muito humilde do Claro. momento que a gente vive e onde eu não quero cometer um erro? Por exemplo, a gente não, eu tenho horas que eu tenho dúvida. Eu tenho amigos trans que eu sempre pergunto: e aí, como que eu te chamo, né? Terminação em O, em A, em X. Eu tenho a mania de chamar todo mundo de lindo, meu amor, meu querido. E eu acho que com a comunidade negra, é negro, é preto, como que a gente tá. É aquela polêmica do Babu no Big Brother, de explicar que ele talvez não gostaria de ser chamado de uma forma. Como que a gente faz, a gente que não quer errar com vocês, como a história já fez, Ah, como a gente faz? Qual é o melhor tratamento? Olha, Além da assim, educação e do respeito. bom, isso é o primordial, a educação e o respeito acima de tudo, Tudo, sempre, sempre. sempre. Bom, a gente aqui no Brasil, a gente costuma tratar de negro e negra. Na definição, a palavra negro e negra vem do diminuir, do piorar, né? Do denegrir, né? Então, por isso que hoje muitos de nós preferem ser tratado de preto ou preta. E, bom, mas para mim, isso não me, particularmente, não me causa. O que me causa é a falta de respeito, com certeza. Tendo respeito, não me incomoda ser chamado de negro e não me incomoda ser tratado de preta. Embora eu normalmente costumo falar assim, não, fulano que é preto, eu que sou preta, eu costumo usar mais essa forma. Mas, volto a dizer, não, se você me chamar de negra, não vou me ofender, não. Tá tudo certo, desde que seja com respeito, claro. Sempre. Ah, sempre. E aí a gente volta a. Você imaginou que nos dias de hoje a gente precisaria, da forma como a gente está precisando, porque a sensação que eu tenho é que de alguns anos para cá, a gente retroagiu em muitas coisas, né? A gente Hum, precisaria ter umas discussões como a gente está tendo, né, contra os ataques à comunidade preta, uhum, defensores do neonazismo, o uhum. fascismo, assim, coisas que são insanas, né? Assim, fogem do que a gente esperava para os dias de hoje. Como você se sente e você acha que a luta continua e a gente vai conseguir uma hora Bom, melhorar como seres humanos?
Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar disso. Quer dizer, eu acho que indicada sou por ser preta, mas eu não tenho dados o suficiente. Seria bom um historiador e um filósofo para falar Sim, isso com muito sim. mais propriedade que eu. Mas eu vou tentar resumir algumas coisas. Primeiro que assim, as coisas não estão piorando, as coisas sempre foram assim. A diferença que existe hoje é Sim. que a gente tem como denunciar, a gente tem como falar, a gente tem como reagir. Coisas que há tempo atrás era a sua palavra contra a palavra do agressor. E geralmente a palavra do agressor ela está protegida pela lei, pelo Estado. Né? Como nós fomos pessoas que foram escravizadas, então a gente veio com esta carga do ser descredenciado, né? Enfim, a gente tem que o tempo inteiro ficar provando e reprovando capacidades, qualidades e tudo mais. Antes, quando a gente tinha algum acontecimento no sentido do preconceito, do racismo, a gente dizia, as pessoas falavam, não sei, será que você não pensou errado? Será que você não... Será? Não sei, pensa. Ainda falam, não sei, acho que não é bem assim. Acho que você foi demais. Não, falou assim, mas não foi para ofender, não foi nada. Agora, hoje a gente tem uma arma chamada celular. A gente pode filmar, a gente pode fotografar. Bem se vê o caso dessas cenas horríveis do policial americano, assim como uma semana anterior foram os 2 jovens no Rio de Janeiro, e como são todos os dias. Né? Assim, o menino estava dentro de casa com a família, a polícia entrou, matou. Eu não estou julgando a polícia, não, gente. Estou dizendo que a polícia mata as pessoas, não. Eu estou dizendo que assim, já entra e nem pergunta. Né? Sim. Então, foi o caso Sim. desse menino, foi o caso do outro menino que estava recebendo uma cesta básica, uma ação comunitária, nesse momento de pandemia. E aí a polícia vai e atira para um lugar onde ele poderia, que assim, é óbvio e é lógico que poderia acertar qualquer outra pessoa civil, porque as pessoas estavam lá para ter uma ajuda social. A mesma questão é o caso do policial. Quer dizer, se um tempo atrás não houvesse celular, seria a palavra de um policial branco contra as pessoas que estavam ali. Como é que você comprova? Sim. Então, eu acho que as Quantas não mudaram. a gente não consegue numerar, e acho que nem imaginar quantas injustiças historicamente pós-escravidão continuaram a acontecer, né? Então, é o que eu digo, que assim, às vezes as pessoas falam, nossa, está aumentando. Nossa, parece que de uns tempos para cá está aumentando os casos de racismo. Parece que de uns tempos para cá estão... Antes a gente não ouvia falar em tantas mulheres apanhando. Antes a gente não ouvia... Não, hoje as pessoas têm como denunciar, elas têm como filmar, elas têm como fotografar. Parece que ontem um rapaz, dentro de um estacionamento de um supermercado, filmou policiais agredindo um morador de rua que não estava resistindo, não estava oferecendo resistência alguma. Quer dizer, você tem como demonstrar o que está acontecendo com você. Então, não mudou de lá para cá. A gente só está tendo condições melhores de denunciar. Eu fico imaginando assim, a questão da empatia, né? Uhum. Às vezes a gente escuta pessoas, acho que a primeira coisa a gente tem que fazer uma reflexão e tomar muito cuidado com o que a gente diz, Com né? certeza. E eu não acho que quando a gente revê conceitos e assume que errou e tenta, quando a gente, como eu disse no começo, quando eu humildemente te pergunto qual é a forma certa, quando eu humildemente pergunto para um trans, é porque eu estou querendo acertar, né? E eu acho que isso é a empatia, o respeito, o carinho que eu tenho pelo próximo, né? Uhum. E eu fico imaginando, quando eu vejo alguém falar que eu não tenho nada contra negros, eu não tenho nada contra gays, ou eu fiz só uma brincadeira, eu fico pensando o seguinte, independente de quem seja a pessoa, se aquilo machuca, se aquilo fere o outro, eu sou uma pessoa boa, eu fiz uma brincadeira. Mas peraí, se aquilo feriu o outro, só pelo fato de ferir outro ser humano, independente de quem seja, isso não nos deveria fazer rever isso e não cometer isso novamente, né? Independente de quem seja. Então, é o seguinte, na minha opinião,
Quando alguém diz para mim, eu não tenho nada contra ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sou Ó, é religiosa, temente a Deus, ó, eu uso colaboro muito. com instituições, eu acredito. Eu acredito nessa pessoa e vou explicar, tá, gente? Por favor. É assim, eu acredito nessa pessoa porque é o seguinte, a gente vive uma questão que é estrutural no Brasil e no mundo. A pessoa acha que ela não está dizendo nada demais, porque a ela foi dado esse direito desde sempre. Ela não tem que pensar, ela não tem que questionar, ela não tem que aprender nada sobre nós. Porque aos brancos, no geral, foi dado o poder do conhecimento. Então, o conhecimento está com os brancos. E aí, ou com uma classe X, né? Então, assim, aí ele acha que ele, o pouco que ele leu, o pouco que ele ouviu, ele entende sobre política, ele entende sobre raça, ele entende sobre gênero, e aí ele não quer entender, ele não quer ouvir, ele não quer ouvir um trans, um homossexual, ele não quer ouvir, porque ele já sabe. Ele fala, eu sou tão bom, eu sou tão temente a Deus. E aí, quando você vai conversar, as pessoas falam, nossa, será? Ao mesmo tempo, também tem uma coisa que é assim, fala, eu não sou assim. Agora, tem a questão de dizer, que eu sempre falo que entre a atitude, entre o falar e o fazer tem uma grande diferença, a pessoa ela acha que no dia a dia ela lida com aquilo normalmente, até acontecer alguma coisa que a exponha naquele lugar. Aí muda, aí transforma, né? Se aconteceu algum lugar que ela se sentiu desprotegida, aí ela aciona o raciocínio que ela já tem do racismo lá atrás, se foi com um preto. Se ela vê alguma atitude que ela acha que foi ofensiva de um comportamento, ela já aciona o preconceito dela, porque isso está na nossa, infelizmente, na nossa educação. Então, a gente tem que rever toda a estrutura, toda a educação, para a gente poder começar a conversar. Precisa se ouvir, precisa entender, precisa ter a humildade de falar assim, olha, eu não sei o que é isso. Olha, eu falei, por exemplo, todos nós falamos a vida inteira, chamava aquele móvelzinho do lado da nossa cama de criado mudo, a vida toda. A minha casa tinha, né? Era um móvel, é um móvel. Até você saber, historicamente, o que significa chamar aquele móvel criado mudo. A partir do momento que você sabe o que significa ser chamado aquele móvel de criado mudo, você tem por obrigação se corrigir e não chamar a móvel de cabeceira, qualquer outra coisa, menos chamar de criado mudo. É assim com várias outras questões. A partir do momento que a gente toma consciência de algumas coisas, a gente tem que buscar, porque tudo é uma questão de educação mesmo, de formação. Eu não tenho o menor problema de falar sobre a minha questão racial. Nenhuma, nunca me ofendeu. Não me ofende, como eu lhe falei, não me ofende se a pessoa falar, ela é negra. Óbvio, ele está me enxergando. Me ofende se ele me chamar de morena. Ou ele tem um problema sério com a minha etnia, ou ele tem um problema grave de visão. Visão. Entendeu? Então, assim, não me ofende. Agora, a maneira com que é feito, a ironia com que é feito, a gente percebe isso, é óbvio. Nós somos, né? Capacidade Sim. né? Posso te pedir uma coisa? Eu já imagino agora com essa sua colocação, mas para quem está acompanhando e diferente de mim não imagina, por que criado mudo móvel? Eu imagino, mas assim, na verdade, eu imagino, mas eu não sabia, eu nunca tinha pensado por esse lado. Nunca tinha pensado? Só. Então, Não. esse móvel, na verdade, não existia um móvel na época da escravidão. Sim. Era um escravo que ficava de pé ao lado da cama para servir o que fosse a necessidade, a água, o que fosse. E tinha que ficar a noite toda de pé e mudo. Por isso que se chama criado mudo. E foi substituído por um móvel depois. Mas era uma pessoa que passava a noite toda de pé, acordada ao lado da cama. O meu silêncio de estudo, eu acho que a pausa que a gente tem até dos comentários nesse momento, realmente é algo que a gente tem que rever diariamente. Os nossos conceitos. Diariamente. A gente precisa ter essa questão de poder aprender sobre nós. E o erro não é não. Eu acho que o erro não é repetir o móvel ou a fala. O erro, na verdade, é não se corrigir.
Opa, peraí, falei, eu vou tentar da próxima vez Mas é não que, falar assim, quando a mais pessoa fala, por exemplo, como você também fala, eu imagino, mas eu não sei o que significa, problema nenhum em dizer. Se você sabe, problema nenhum em dizer. A questão é você, a partir do momento que sabe, continuar replicando. Sim. São essas questões. Nós também estamos aprendendo a nossa história. Eu sou do criado mudo não faz muito tempo. Nunca, tanto que nós, em casa, a gente chamava de criado mudo a infância inteira. Nunca nem passou pela nossa cabeça. A gente está tendo agora a oportunidade de ter acesso aos livros, aos documentos sobre a nossa própria história. A gente está se entendendo mais como povo preto, brasileiro. Né? Que é diferente do povo preto americano. É diferente, porque em cada lugar a escravidão existiu quase que no mundo todo, mas em cada lugar a abolição foi dada de formas diferentes. Né? As pessoas sempre fazem comparação, não, porque nos Estados Unidos e no Brasil, bom, temos que entender, Estados Unidos, colônia de povoamento, Brasil, colônia de exploração. Então, lá as pessoas foram para criar a vida, suas famílias, fazer daquilo um lugar próspero, feliz, né? O Brasil foi para arrancar tudo que podia e levar para a Europa. Aqui já foi, aqui já começou transitando pelo caminho do ódio, né? Não, e aqui da ninguém desconstrução. Estava nem aí com nada, ninguém estava nem aí com vida, ninguém estava nem aí com nada, só queria tirar o máximo de coisas que podia. Nós viemos escravos para este país nessa condição. Vivemos mais de 3 séculos nessa condição. E aí a nossa história toda foi ocultada, tem documentos que foram queimados, a gente não tem, infelizmente, muita parte da nossa, a gente não consegue nem saber de que região da África a gente saiu. A gente tem lá o mapa, sabemos de que regiões muitos saíram, mas eu não sei de onde a minha família saiu. Chegou aqui, óbvio, houve todas as outras misturas. A gente já é uma outra coisa do que o africano, o preto africano da África. A gente já é, porque teve essa mistura toda, com branco, índio, com tudo. Mas aí, para nós foi impedido esse conhecimento e a gente está tendo acesso agora aos documentos, a esse entendimento. As coisas absurdas que aconteceram naquela época, o que nos foi negado, o que nos foi tirado, entendeu? E a gente é um povo muito danado e muito resistente, porque mesmo com tudo isso que aconteceu, e foram coisas gravíssimas, a gente está falando de assassinatos, entendeu? De mutilações, a gente está falando, sabe assim, furar o olho, arrancar a língua. E sim, isso é coisa assim, quando a pessoa começa a tratar a questão com eu acho, já começou errado. Você não acha, você não você não nada. Não dá para se colocar no lugar, não dá para saber como foi. Nós brancos, nunca vamos saber o que vocês viveram e o que vocês vivem. Nós nunca vamos saber. Não adianta. Eu acho o seguinte, que a gente tem que ter, eu acho que a população branca, a branquitude, como se fala muitas vezes quando está se falando nas questões raciais, eu acho que empatia sempre é uma coisa importante que a gente precisa ter. Primeiro, vocês têm que entender, a branquitude tem que entender o privilégio que sempre teve. Sim, né? Claro, com certeza. E depois disso, o exercício hoje, o que eu acho que hoje é um grande ganho, é um exercício da empatia. Os mais jovens, eles têm chance de ter uma educação melhor, um conhecimento melhor, e ter empatia. Eu sempre acho o seguinte, que a pessoa que é racista, eu digo assim, o que você tem contra? Eu não tenho nada contra o racista. É nada contra o racista que eu vou dizer, que eu vou deixar claro, né? Pessoa que é racista, direito dela ser racista. Desde que ela me respeite, está tudo certo. Porque eu respeito a opinião dela. O direito dela... Eu não quero me sentar à mesa com essa pessoa. Sim. O direito dela é de ser racista, pessoa. Mas desde que ela guarde essa opinião para ela, me né? Respeita você tem como o direito... pessoa. E eu te respeito como pessoa.
A gente vai conviver socialmente. A gente convive socialmente com todo mundo. Você vai para o ônibus, Mas você vai para eu o vou banco, você vai para sempre. a festa, você Mas trabalha a gente vai sempre socialmente. achar, a gente se respeita, mas sempre a gente vai achar de uma índole duvidosa alguém que propaga coisas como Olha, eu é. acho o seguinte, a minha opinião sobre a pessoa não vai mudar a vida dela em nada. E nem a opinião dela vai mudar a minha. Só que ela não pode destilar a opinião dela publicamente Mas sobre ela você, tem que me desde que respeitar seja como odiosa, com pessoa. certeza. Sim, sim. Isso é assim, até essa semana eu postei isso assim. Eu sei o que nós vivemos, que todos nós pretos vivemos, e nada vai amenizar a tristeza, a indignação que a gente vive. Mas eu Sim. quero ser respeitada. O que aconteceu com um menino lá na comunidade das últimas 2 semanas? O que aconteceu com o jovem negro americano? Falaram, isso é de alguém da tua família? Não. Mas quando você atinge uma pessoa de uma etnia, você atinge todas as Todos, pessoas claro. daquela etnia. Quando você fala sobre... E eu sempre coloco em comparação, quando eu tento explicar, quando eu estou conversando, e às vezes a pessoa não tem conhecimento, ali curiosa, mas meio não acreditando muito, meio no descrédito, será que é isso mesmo? Eu sempre tento fazer um paralelo com uma coisa que ela conheça muito. Conheça muito não, o que ela tenha mais simpatia para entender. Então, por exemplo, eu falo assim, gente, não dá para comparar os horrores, tá? Mas o Holocausto foi um horror tão grande quanto. Não dá para comparar pelo tempo, pelas questões, não dá para comparar, mas eu estou falando no sentido do horror. Dos experimentos, também era uma coisa racista, de separar classe, de eugenia, aquelas coisas todas. Quando você fala daquela comunidade, você não está falando de um ou de dois, você está falando da comunidade inteira. Sim, sim. Então, eu me sinto, sinceramente, tocada por aquilo, porque podia ser o meu sobrinho. Sim. E eu acredito podia ser que eu. e eu acredito quando a gente fala, por exemplo, do gay, do deficiente, de alguma. Falar o ódio às minorias ou ao diferente, né? No caso do preto, não é o diferente, porque ele não é o diferente, é uma coisa mesmo de distanciamento, porque não é diferente, né? Olha, Foi eu tenho uma colocado. teoria Pode sobre essa falar. questão, porque assim, desculpa te cortar, porque quando assim fala Imagina. assim, olha, e me perdoe dizer isso, Pedro, mas assim, o ser humano, somos todos seres humanos, mas somos pessoas diferentes entre nós, né? Claro. Homens, mulheres, assim, somos pessoas diferentes. O problema não está aí. Sim, sim. A gente é ser humano. A questão não é a gente, assim, a gente é igual no sentido que é ser humano, mas somos diferentes. Assim, eu sou diferente da minha irmã, que nasceu do meu pai e da minha mamãe. A gente é diferente. Tem gêmeos idênticos são diferentes. São diferentes, são pessoas diferentes. A questão eu escuto muito disso, assim, tipo, não somos todos iguais. Não, não somos, não. E é exatamente por isso que a gente tem que se respeitar. Sim. É exatamente por isso que a gente tem que ter empatia pelo outro. Porque a educação é diferente, a cultura é diferente, as coisas como chegaram são diferentes, as oportunidades são diferentes, então a gente não pode estar no mesmo lugar. Claro. A gente está na mesma condição humana, mas a gente advém de outras questões. A forma com que você foi educado, a história das suas famílias, a parte da sua família que é do seu pai, a parte da sua família que é da sua mãe, são culturas diferentes, sei lá, de lugares diferentes, de países diferentes. Isso formou você. Sim. A minha família, a parte que vem descende do meu pai, a parte que descende da minha mãe, isso me formou. São coisas diferentes, quer dizer, são pessoas que foram criadas de formas diferentes, que vieram de regiões diferentes. Meu pai é paulistano, minha mãe é mineira, entendeu? Então, é diferente. E aí cria uma outra pessoa que já é uma outra coisa. Sim. Você já é uma outra coisa do seu pai e da sua mãe. E além de tudo, você pode se tornar hoje você pode se tornar diferente, porque a gente já começa a tratar as pessoas que não se reconhecem naquele corpo e que passam por uma mudança. Então, exatamente. assim, até a diferença
está em evolução, né? Está em evolução. O problema é quem não está evoluindo com isso. Né? Olha, eu acredito muito nisso, que a gente está nesse mundo para melhorar, sempre, para evoluir. Verdades absolutas não temos, não é? Porque cada um vai viver com a sua verdade, com o que acredita, de acordo com os seus valores, com o que aprendeu e com o que aprendeu familiarmente e o que aprendeu a discernir pelo seu próprio ponto de vista depois que se torna adulto, né? Porque a gente tem a nossa educação e depois a gente mesmo vai desenvolvendo os nossos pensamentos sobre uma questão ou outra. Então a gente está aqui para evoluir como pessoa. Errado é você manter, errado, no meu ponto de vista, é a gente se manter no mesmo lugar, sem querer o outro. Errado é não abrir espaço para o outro, talvez te trazer a informação que você não tenha, né? Errado é o que você falou, é a falta de valores, é o desrespeito, e aí eu acho que a gente vai se alongar nessa conversa, que é muito, muito, muito bacana e eu acho que muito necessária. Sim, né? Claro. E eu gosto porque se tem uma coisa que eu tenho, eu acho que você tem também, é esperança. E eu acho que a gente tem uma geração que não é a sua nem a minha mais, já é uma geração à frente, que é uma geração de uma cabeça mais aberta, uma geração mais relax, uma galera que está vindo aí eu vejo com filhos de amigos, eu falo para os meus amigos sempre, falo, olha, os seus filhos, eles são uma geração melhor que vocês já, entendeu? Tomem eles como exemplo também, porque a gente tem essa galera desses millennials, que são chamados aí, que vem com o poder, talvez venham com mais empatia. Tomara, eu espero muito que a gente consiga ainda desenvolver, enquanto está aqui em corpo presente, desenvolver esse olhar, esse amor ao próximo, que a gente fala tanto, mas não é só palavras, a gente tem que exercitar isso todos os dias, e que essa geração que tem né, essa geração que está chegando aí, os milênios, enfim, os termos que se usa aí, elas têm mais oportunidades. O mundo está mais aberto, você tem mais chance. Se você for um pouquinho curioso, você consegue a descobrir outras coisas, para além daquilo que é lógico que a base é sempre base. Eu acho que aquilo que a gente traz de cultura familiar é sempre muito importante, mas a gente consegue melhorar muita coisa se a gente se predispor a isso, né? Olha só, tem muito recado, muito amor aqui, muita opinião eu tô vendo boa. E eu quero falar para Maio Mayra, acho que é Maio Mayra. Pedro, vamos marcar um bate-papo para falar sobre racismo na publicidade e comunicação. Maio, eu quero super, o que eu puder aprender e o que você puder me passar, vamos sim, me chama no particular. E tem muita gente falando que te ama e que está assistindo... que está assistindo Chiquititas. Você sabe que isso é uma graça, uma surpresa. Eu recebo tanto recado, gente. Muito obrigada, porque as pessoas estão assistindo Chiquititas pelo stream, né? Então, isso. E eu recebo muito recado, muito querido, assim, mães pedindo para mandar vídeo para o filho. Essa geração, tá né? Um amor. E, na verdade, a novela terminou em 2015. Né? Tem 5 anos, quer dizer, aquela criançada já está entrando na pré-adolescência, ou quem estava na pré-adolescência já está adolescente para adulto, e está vindo uma leva nova, e assim, é tão fofo, assim. Outro dia eu recebi de uma mãe que pediu para gravar o vídeo que a menina estava fazendo aniversário, e ela queria, porque acompanhava, e ela deve ter pedido para vários outros atores, e aí a mãe mandou a foto da menina com a lágrima, assim. Não, muito lindo. Ontem eu estava conversando com a Tânia Bondesan, que fez Cúmplices de um Resgate, e assim, é uma galera, essas novelas, o SBT, as novelas do SBT e essas novelas
teens, jovens ou infantis, eles são intensos no amor, né? Porque eles param na fila do mercado, eles querem foto, eles enchem o Instagram de mensagem. É totalmente diferente. E eu acho que você viveu isso agora recentemente também, de certa forma, que é um outro público ainda, mas essa galera de malhação também tem essa intensidade que eu acho que é diferente de outras novelas, não é? É assim, com os Chiquititas e a Tânia é uma atriz maravilhosa que eu gosto muito. Com os Chiquititas era um público muito infantil mesmo, assim, infantil pré-adolescente. E eles têm uma coisa que é muito bonita, né? Tem ainda todos os sonhos na cabeça. Então, você recebe assim, eu quero ir ao orfanato, eu queria morar naquele orfanato, eu queria ser amiga do tal personagem, daquele personagem. Tem esse lado muito, muito lúdico, né? Na Malhação, o meu personagem em especial, ele não tinha tanto apelo com os jovens, mas com as mães, com certeza. Assim. E foi um personagem que cresceu muito durante a trama, né? A Não, construção dele foi muito bacana, né? Sim. Com as mães tinha muita empatia. A empatia pela situação, né? Por essa mulher que criava filha só, uma filha ali saindo da adolescência, naquele momento onde se questiona tudo, e que a gente também, eu imagino, eu não sou mãe, mas eu imagino que deva ser muito difícil. Minha mãe deve ter ralado muito, porque ela teve 4, para poder dar respostas para essas, né? Porque nessa fase a gente está contestando o mundo, né? A gente quer dizer que, enfim, então as mães me escreviam muito, assim, mais do que os jovens. Os jovens eram com a minha filha, a que fazia a minha filha. Mas as mães, muito comigo, assim, eu tive muita mensagem de mãe falando, olha, eu me identifico muito com você, eu também passo por isso, eu também vivi essa história de daí o pai volta, como é que volta esse pai? Passei bastante. Sim. E deixa eu só colocar uma coisa aqui, uma questão, porque eu queria toda a live divulgar o trabalho do seu amigo também, com quem você trabalhou, o trabalho do Fundo Marlene Collet, que também foi uma pessoa com quem você trabalhou. Tive a alegria de conhecer a Marlene. Isso. Pelo Odilon, na verdade, assim, o Odilon me dirigiu num espetáculo chamado Família Muda-se, que fiz com a Tânia Bondesan também fazer. Também. Olha essa foto. Gente! Vocês comigo de diva! Nossa, que surpresa ótima! Teatro Pedro II aqui em Ribeirão Preto, lembra? Gente, sim, claro! Sim. Aliás, Nossa, que delícia deve ter sido fazer aquele espetáculo, né? Eti Fraser, gente que já partiu, Eti Fraser, Márcio Ribeiro, entendeu? Schoenberg, que fazia antes, também já partiu. Também foi. Mas era era uma delícia aquela peça, né? Taiguara Nazaré, lindo. Assim, era um grupo muito bom. E a Eti era uma figura adorável. A Eti, quando eu ensaiava com a Eti me dava carona. Ai. Porque morava na Zona Leste, na Penha, e a Eti morava na Santa Cecília, ali perto da Santa Cecília, aqui em São Paulo. Então a gente ensaiava à noite e toda noite a Eti me dava carona até o metrô Santa Cecília, para eu poder chegar em casa. E era um ritual, a Eti colocava a luvinha na mão, uma por uma, vinha dirigindo fofa, aí parava no sinal, as moças que trabalham à noite na rua olhavam para ela e falavam assim, Dona Eti. Aí ela falava assim, vai para casa vestir uma roupa, menina, tá muito frio. Aí dava receita de bolo, de molho de salada, quer dizer, foi uma convivência. Não, e a peça era deliciosa, e vocês tinham uma troca em cena que era engraçadíssima, porque ela queria ouvir música de pagode, né? Sim. Ensinada pela diva, muito provavelmente. E sabe uma coisa que eu sempre quis te perguntar? Você dançava, você falava da gafieira lá. A dança já existiu para esse espetáculo? Você continua dançando? A dança já existia, as danças
existiu a partir do momento que eu comecei a pouco antes, desde que eu comecei a fazer teatro, a dança estava ali. Mas para fazer a peça, nós tivemos aula com o Jaime Arocha, com a escola do Jaime, para fazer a peça, para ter todos os passos, né, da gafieira, certinho, tinha uma coreografia, né? Aqui eu dançava codilon, aí tinha aquela coisa da queda, então a gente ensaiou bastante. Ah, que gostoso. E assim, para quem não sabe, gente, eu vou usar aqui o momento com a Olivia. O Fundo Marlene Collet é um fundo de apoio a técnicos e artistas das artes cênicas que estão sem trabalho nesse momento. Marlene Collet, eu acho muito legal isso, né? O nome do fundo ter o nome, ser o nome de uma mulher preta camareira, né? E era cantora também. Depois, no final, o último trabalho dela foi com Dilon, e no final ela fechava o espetáculo cantando. E o pessoal que quiser acessar é o www. Eu queria fixar aqui, mas eu não sei como, eu vou aprender ainda. É o www.fundomarlenecollet.com.br ou o www.giveandget.com.br. É muito legal, porque lá você pode fazer doações que vão ser revertidas para esses artistas, para esses técnicos, e você pode concorrer a bate-papos exclusivos essa semana com ninguém menos que Sir Tony Ramos, Olivia Araújo. Pois é que, gente, entra lá, porque o Tony vale muito a pena, ele é uma coisa de pessoa, tive a alegria de trabalhar com ele também. Esse fundo é super importante, criado pelo Odilon. A Marlene foi uma... Ela era cantora, dançou, fez parte do corpo de baile do Teatro Municipal, atriz e tal. E depois de uma certa idade, ela começou a trabalhar como camareira para se sustentar. Uma mulher cheia de energia, dava bronca em nós todos. Sempre, sempre, sempre. E quando o Odilon descobriu que ela cantava, acho que foi em Ribeirão Preto. Porque a gente saiu para jantar depois da peça. Acho que a gente foi para um restaurante que tinha karaokê, alguma coisa assim. Marlene. Ah, que legal! Me pega o microfone e canta, e fica todo mundo assim, Marlene! Uau! E aí, o Odilon, quase no final, assim, é muito bonito contar isso. O Odilon falou assim: eu vou fazer uma peça só com os velhos. E você vai estar. Sim, e aliás, a última sessão, que foi a última sessão de muita gente, eu conversava isso com... A última sessão foi uma das últimas leituras de Beatriz Segal, Paulo Goulart, que não chegaram a estrear o espetáculo. A última sessão foi o último trabalho da Eti, foi o último trabalho da Daisy Lucide, foi um dos últimos trabalhos da Sônia Guedes. Então, assim... Foi a última sessão de muita gente. E foi a última sessão da Marlene Collet. A última da Marlene. E, assim, uma grande homenagem. Assim, era muito... Você assistiu o espetáculo, né? Sim. Era muito comovente ver aquela história sendo contada. E no final, né? O grande final era a Marlene subindo, né? Linda, cantando aquela música. E é muito bonito assim, ter esse fundo com esse nome. E é uma campanha muito importante, porque, lógico, que com essa questão da pandemia, a nossa área artística foi completamente impactada. E a gente sabe que nós seremos os últimos a voltar, porque nosso trabalho requer aglomeração. Sim. Então, não tem jeito. A gente não tem como fazer novela, fazer filme, tá no teatro, não tem como. Sim. Então, assim, tem muitos técnicos. A Malhação foi até antecipado o final, né? Foi bem antecipado. A gente terminou a Malhação com 1 mês e meio de antecedência por conta da pandemia, né? Pelo risco. E são artistas e técnicos, né? A gente tem que entender que nesse nosso mercado a gente tem muitas pessoas assim, cenotécnicos, iluminadores, eletricistas, costureiras, muitos profissionais, muitos profissionais, motoristas que ficaram sem trabalho, né? Sim. Mas então, gente, é só acessar lá ou o Fundo Marlene Collet ou Give and Get. Essa semana é o Tony Ramos, semana que vem é Juliana Paz. Então, por favor, vamos ajudar. Porque os nossos companheiros eles também, que os nossos companheiros de arte que às vezes não estão na frente, no palco do tablado, eles também precisam. Bom,
é, eu queria. Hoje é um dia que não é fácil também, por causa da partida. Você também fez a sua homenagem. Eu queria saber um Obrigada. pouquinho da gente relembrar, através da sua visão, a memória do Yakov, né? E qual foi o contato que você teve? Foi um diretor de teatro, um iluminador muito importante, né? E que você falasse um pouquinho sobre o teatro. A gente falou de família muda-se, mas vamos fazer uma costura aí e começar pelo teatro. Vamos lá, assim, o Yakov, eu conheci o Yakov fazendo Lusíadas, que era uma produção da Ruth Escobar. Era um musical, início da ideia do musical aqui no Brasil. Ainda a gente estava fazendo um musical bem brasileiro, né? Com a Bem Célia brasileiro, Bem, com coro, com né? Tinha coro. os musicais da Ruth tinha até uma coisa de teatro grego, né? Assim, com os Sim, a gente coros e tudo mais. foi todo reformado aqui o lado da Sala São Paulo, do lado onde entra o trem, tem uma sala lá que foi toda reformada. Era um desfile mesmo. Era uma grande ópera que o Yakov fez e aprendi muito com ele. Assim. E o Yakov, a gente era um elenco gigante, nós éramos mais de 50 em cena, fora todo o entorno, né? E ele era um diretor muito atento, muito atento, assim. Hoje até escrevi, tem amigos bem presentes na minha vida ainda hoje, desde essa época. E hoje eu escrevi, eu falei, nossa, a gente tem um grupo. E eu falei assim, Sim, nossa, hoje a gente está se despedindo do Yakov e foi ele que nos juntou, né? E o sim. Yakov tinha uma coisa muito bonita que toda vez que a gente ia entrar em cena, logo no início da temporada, ele juntava a gente em roda e falava sobre a sintonia fina do sim. Sim, vamos fazer um grande espetáculo. Sim, vamos estar juntos. Era a maneira dele conectar aquele povo todo para estar ali atento e Que coisa realizar aqueles linda, a sintonia fina do fina do sim. sim. Isso era a maneira que ele juntava a gente, assim. E foi um momento muito importante, assim, porque foi lá que primeiro que eu não canto, mas assim, lá eu cantava, não canto assim. Não tenho, não tenho o desejo de ser cantora, apesar de ter feito e fazer aula ainda de canto, mas muito ligada dentro do meu trabalho de atriz e não para eu, bar e o violão, não, não, não há possibilidade. Mas ali a gente tinha um coro que cantava e teve uma época que uma das atrizes não ia, então eu substituí o canto principal e tal. Então foi assim, foi muito aprendizado, foi um grupo, a gente ficou durante mais de um ano fazendo aquele espetáculo e ele sempre ali muito presente com todos nós. Ele tinha uma forma de conduzir essas pessoas e tirar o melhor delas assim de uma maneira linda. É uma grande perda. O Yakov realmente assim, a gente tem tido grandes perdas, né, nesses Sim, últimos tempos aí. infelizmente, Infelizmente, o infelizmente. Yakov foi uma dessas. Uma delas. Olha só, teve um diretor seu também, Hum. mas foi seu diretor no cinema, de que na minha humilde opinião, das, se não a melhor das melhores comédias do cinema brasileiro. E ele sempre diz, ele é muito delicado quando ele vai fazer falar de alguns trabalhos, e ele fala, não é uma bomba, é um bombom. É, Gostoso de saborear. Que é, foi o Meirelles, com quem você trabalhou em Domésticas, é, e que você ganhou prêmio por esse trabalho. E que ganhamos. eu imagino a delícia que deve ter sido fazer, porque pra gente que assiste e assistiu, é divertidíssimo, né? Assim. Olha, assim, eu falo sempre quando me falam do Fernando, e assim, essa direção é do Fernando e do Nando Olival, né? Sim, sim, desculpa, eu esqueci Mas de citá-lo. sempre que eu falo deles, e sobretudo do Fernando, assim, as pessoas perguntam muito como é trabalhar com ele, né? Até Uhum. porque ele ganhou uma grande projeção. Eu sempre digo que assim, tudo que acontece de muito bom na vida do Fernando é de todo merecimento, porque ele é de uma delicadeza ímpar. Eu me considero muito abençoada, porque eu tive diretores excepcionais, assim, tive grandes diretores. E o Fernando é uma dessas pessoas, assim, O Fernando é das delicadezas, assim, ele quer saber quem você é. Isso é muito bonito, assim.
Ele quer te entender, ele olha para você mesmo querendo te entender. Eu me lembro de uma conversa com ele logo no início das gravações, das filmagens, que assim, quase todos os atores que estavam fazendo o Domésticas ou tinham feito a peça, ou ele já tinha visto em publicidade, ou tinha visto em teatro, e era uma galera mais. Eu era do teatro do off, né? Então ele não me conhecia. E aí eu me lembro que um dia, assim, já filmando, ele sentou do meu lado, ele falou assim: Olha, eu queria saber de onde você saiu. Assim, porque ele falou assim, a gente conhece quase todo mundo que assim, já viu um teatro, veio aqui fazer publicidade, né? Porque ele é um dos donos da O2. Sim, E sim. você, a gente não tinha, não me lembro de ter, a gente já se encontrou, a gente já se viu. Eu falei, não, é assim, o meu trabalho no teatro é o teatro que eu acho que você não ia assistir, porque não é um teatro que está dentro do comercial, é um teatro mais das nossas produções mais difíceis. Os filmes de publicidade que eu fiz não foram por aqui, pela O2, mas ele tinha esse interesse de saber qual que era, para além da Qual era o seu execução lance, do né? personagem que você tinha que executar, ele também queria saber sobre a pessoa que estava trabalhando com ele. E ele sempre foi muito delicado, assim. A minha primeira cena com ele foi a mais difícil do filme, que é a cena do choro, que é o meu personagem, a Quitéria, acusada de roubo. E chora. Foi meu primeiro dia, minha primeira filmagem no cinema e meu primeiro dia de filmagem. Olha que bomba. Nervosa pra caçamba. E Era aí uma ele bomba, virou um bombom. virou um Em bombom. cena para o E aí ele público. fez a cena com toda a delicadeza e tal. E aí, quando terminou, ele ficou me olhando e ele falou assim: eu imaginava essa cena de um jeito e terminou diferente. Eu saí de lá meio assim, tipo, pô, que dei ruim. Como o povo fala, deu ruim, né? Deu Deu ruim, deu ruim, ruim. foi. Não, aí depois ele me explicou que ele imaginava aquela cena muito comédia, tanto que a primeira vez que eu fazia não dava nem para entender, porque a ideia dele era que não entendesse o que eu estava falando, tamanho desespero, e ia ter uma legenda embaixo. Depois, durante o tempo que eu fui fazendo, ele foi falando assim: não, deixa a gente entender o que você está falando. Lá na frente ele falou assim: Olivia, eu tive essa sensação e mostrei essa cena para outras pessoas para entender. Começa rindo, mas depois vai dando uma emoção que você fala: que lugar é esse? Que tristeza é essa dessa pessoa, dessa menina tá nessa situação? É engraçado, mas não é engraçado, porque é constrangedor, porque é humilhante, porque você entende também quem teve empregado dentro de casa a vida toda, que é a porta da cozinha para lá, né? O quarto da doméstica. Então, enfim, ele é um grande diretor, um grande diretor. Quer dizer, você construiu uma outra cena junto com o seu diretor. E isso a gente vê no filme. E aí, quando a gente une tudo isso no nosso papo, é a resposta pelo que você falou. Ele quis te conhecer e te conhecendo, vocês construíram juntos algo muito melhor, né? É. O Fernando tem essa delicadeza, assim, ele permite que a gente vai junto. Caminha Fernando, junto. caminha junto. Bom, e falando de telenovela, Ah, eu acho que, pelo menos na minha sensação, eu já conhecia hum, você do teatro, hum, de todos os trabalhos, mas a gente sabe que a telenovela lança o ator para um público diferente, lança uhum, o ator para o Brasil. uhum. Foi a Jovelina de Ciranda de Pedra que te jogou para o Brasil inteiro como uma boa coadjuvante, uma coadjuvante para comédia, a parceria que você tinha com o Xaxá, o personagem cresceu muito, ou eu estou enganado? Mas a sensação que eu tenho que foi que Ciranda de Pedra é um divisor assim na sua carreira como atriz Olha, para a televisão. na verdade, eu acho que a virada profissional veio com domésticas e, e depois de um bom tempo entre domésticas, e até falei isso semana passada, entre domésticas e a minha primeira experiência em novela foram 8 anos, né? Aí eu fui para fazer Ciranda. Ciranda foi a minha primeira novela, meu primeiro contato com a televisão, e que eu sou super agradecida ao Mário Teixeira e ao Alcides Nogueira, que me deram essa oportunidade que eu respeitosamente e carinhosamente chamo de fados madrinhos.
A Uhum. Jovelina, ela entrou, ela era um braço ali do personagem do Xaxá, do seu Memé, dentro, porque ele fazia aqueles experimentos loucos dele para o cabelo, para ter tinturas de cabelo, e precisava de alguém para poder falar assim, seu Memé, você tá maluco e tal, não sei o quê. E Jovelina veio nesse lugar. E aí Jovelina foi meio que caindo na simpatia, eu acho, das pessoas, eles começaram a escrever mais, aí o personagem a gente já tinha a ideia de que ele já sabia que ia ser eleita Miss Suéter, mas aí aquela coisa do Miss Suéter rendeu, aí foi indo, ela virou astróloga sensitiva, porque lia a unha pelo formato de unha, né? E aí a gente é brasileira, a gente gosta de uma coisa mística, né? A gente ama. Falou que tem um negócio E as sobrenatural, aí a gente cenas, fala, e as eu acho cenas eram muito boas, né? era. E aí até ela ser descoberta pelo Carlos Manga, olha que privilégio. Fazer o filme, termina a estrela de cinema de um filme do Carlos Manga, sensacional. Aliás, os seus personagens todos, não todos, mas assim, em novela, muitos têm essa virada, né? De virar grandes estrelas, Ah, fica tem uma rica. construção linda, né? Ela tem que ficar rica, a melodia ficou rica, e aí em Nova Paraisópolis caiu um negócio de diamantes na cabeça, ficou Sim, milionária. sim, sim. Mas eu acho muito legal, porque a sensação que a gente tem, novamente, adorei Ciranda de Pedra, acho que foi uma novela linda, bem feita, tinha um elenco Bem incrível cuidada. e a trama estava muito bacana, bem Uhum. como são as obras do Tid mesmo, assim. Sim, Mas a sensação que eu tenho novela é uma obra aberta sempre e o caminho inverso pode acontecer. sim. Mas é que o público vai gostando sempre muito dos seus trabalhos e eles vão sempre colocando um dedinho aqui, um dedinho ali, e os autores vão se acarinhando muito também Eu vou durante a dizer que, construção vamos e dizer que eu tenho vão. sorte. Não, não, é resultado do seu trabalho. O fator É. sorte é importante, mas é resultado do seu trabalho. Porque parece que os autores também sempre querem dar um final feliz para os seus personagens. Ai, olha, eu vou voltar a citar o Fernando agora, assim. Na época que eu fazia o Domésticas, eu trabalhava como digitadora à noite. Então, eu dormia muito pouco, todas as noites. Uhum. Então, eu saía da, do escritório de digitação, ia para casa, dormia um pouco e ia filmar. Então, eu estava sempre meio sonolenta em algum canto. Eu dormi em todos os lugares daquele estúdio da O2. E teve uma hora que eu fui pega cochilando no escritório de digitação e aí eu fui mandada embora. E aí eu cheguei no outro dia, assim, muito tristinha, e o Fernando falou assim, Olivia, o que foi? E tal. Eu falei, pô, fui mandada embora e eles tiveram uma crise de riso. Ele e o Nando, eu falei assim, mas eu tô lascada. E ele falou assim, desculpa, Olivia, eu sei que a situação é difícil, mas o jeito que você conta é tão engraçado que, assim, a gente... eu acho que assim, foi uma coisa que ele me disse nessa cena que eu falei que foi a primeira. Eu acho que é uma forma que eu nem sei como é. Eu penso muito, mas que eu penso, assim, falar que não sabe como é meio esquisito, mas assim, eu quero sempre que os meus personagens sejam muito humanos, assim, seja, eu ainda não vivi uma vilã, uma coisa assim, uma coisa, um personagem que tem uma índole ruim. Mas eu, até para um personagem de índole ruim, eu vou fazer essa busca pela humanidade sempre, assim. E acho que isso passa para o público de alguma forma e as pessoas se simpatizam com os personagens, porque eles são personagens construídos a partir de uma célula antes, agora são que os personagens, os últimos que eu fiz, eles já vêm numa célula maior, né? Assim, mas os primeiros, assim, o início, eles vêm de uma célula pequena, e aí essa empatia, esse olhar e a identificação das pessoas com o público, com esse olhar, vai fazendo com que o público vá se interessando por aquele personagem, e os autores também vão entendendo que ali tem uma possibilidade de colocar alguma coisa, e vai sendo essa parceria, assim. Quando eu digo sorte, não é demérito do trabalho, não. É muito trabalho, muita pesquisa, muito Oh, estudo. Mas quando eu digo sorte, é o fato de contar com esse olhar carinhoso também, porque tem muitos amigos incríveis que fazem trabalho e às vezes o olhar não bate, a coisa não. Então, sorte nesse sentido de ter tido
essa troca com quem está me vendo, porque o meu trabalho é muito de quem está me vendo, de quem está me assistindo, né? Quer dizer, o que eu entrego e o que vem de volta. Então, Sim. é uma parceria gigante, mas é. Então, conforme as pessoas vão se entendendo, como eu te falei, na Malhação, as mães foram escrevendo, eu não fui mãe, não conheço a realidade. Quando alguma mãe me escreve contando aquilo, eu falo, poxa, tá chegando. Então, eu tô com esse olhar, o olhar tá no caminho correto ali, de entendimento, de empatia com as pessoas, né? Com certeza. Olha só, manda um beijo para Janaína Costa, que ela tá falando Janaína. um oi. Me manda um oi, por favor, Oi, Olivia. Janaína, um beijo. Beijo, Janaína. Obrigada por estar aqui. Obrigada a todos vocês. Eu estou vendo várias pessoas, amigas, conhecidas aqui subindo. Um beijo para todo mundo. Muito, muito, muito obrigada. Olha só, recebemos vários elogios Ah, e eu não imaginava que fosse ser diferente. ah, Eu acho que os seus personagens, eles começam e quando se tornam humanos, isso acontece porque você é humana. oh, Você é de carne e osso e algo muito mais especial que eu ainda não sei o que é e acho que a gente não vai descobrir nunca e que pouquíssimas pessoas têm esse ingrediente na receita. oh, Mas, gente. graças a Deus, nesta pandemia, eu tenho descoberto artistas, amigos artistas, companheiros de luta, comunicadores que têm esse ingrediente e que têm topado estes papos é, é, e têm topado levar um bom papo, entretenimento de qualidade, alegria, informação, de certa forma, para as pessoas. Eu te agradeço de todo o meu coração Ah, e eu vou estar super agradeço. sempre desejando a você o melhor e gostaria muito de te dizer, é uma honra Poxa, sempre ser seu tele ou em loco, ser seu espectador. É muito bom poxa. gostar do seu trabalho de atriz. Obrigada. Eu já te seguia, você sabe disso. A gente Eu meio sei, falava. a gente sempre se mandava um oi. Um oi e surpresa linda saber que a gente já efetivamente, porque eu não me lembro dessa, agora sim, mas não tinha essa lembrança e que bom, que bom. Eu fico muito feliz quando eu encontro, há reencontros. Essa foi uma grata surpresa. Semana passada tive uma grata surpresa que foi um rapaz, quando o Domésticas foi lançado, a gente foi assistir num cinema e uma amiga, depois que acabou o filme, falou assim, gente, eu queria pedir um aplausos para a atriz que fez esse filme, ela está aqui com a gente, porque eu fui com um grupo de amigos, e 5 amigos assistir o filme. E tinha um rapaz que estava lá na plateia no cinema e outro dia me escreveu e falou, olha, eu estava naquele dia assistindo, aí te achei. Então é muito bom, é muito gratificante, assim, tudo só vale a pena por conta disso, sabe? Assim, por esse Sim. carinho todo que está aqui, por essa conversa com você. Eu achei que não ia fazer live nenhuma durante a quarentena, porque eu mesma não ia fazer. Acabou que eu já fiz, eu acho que essa é a 5ª live que eu fiz, e é sempre muito bom, porque eu Que vou vendo bom, as pessoas aqui e eu vou conversando, é uma delícia. Eu fico. que bom, É um que abraço, bom. é um abraço, Com gente, um certeza. abraço enorme. Agradeço. E, gente, quem está curtindo, me sigam, sigam Olivia. E também, por favor, www.fundomarlenecolé, www.givenget, tá? E olha só, essa semana vai ser a minha semana Família Muda-se, porque sabe quem vai estar comigo Ah. sexta-feira? O Odilon Wagner, o nosso Ah, Lorde do teatro. é de uma elegância ímpar, o Odilon Wagner. Ele é muito elegante, é uma pessoa. Nossa, ele é um grande incentivador e batalhador da cultura paulistana, da cultura brasileira. Ele está sempre envolvido em projetos, ele está produzindo, ele está escrevendo, ele está atuando, ele está fazendo ações sociais, espiritualistas também. Ele faz um encontro lindo no todo final do ano que reúne várias religiões. E, sobretudo, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa muito desse congressamento de afeto, de amor, de fé, seja lá qual for a sua fé.
Mas é muito Sim, importante ter. E o Odilon faz essas coisas todas, assim, você vai com ter uma certeza. companhia maravilhosa. Vou estar lá Maravilhosa. assistindo, Tão curtindo muito. maravilhosa quanto a sua. Muito Beijo, obrigado, tá? gente. Muito Fique boa com noite. Deus, tá? Tudo Você de bom. também, todos vocês fiquem com Deus, abençoados, com muita saúde, sempre. Amém. Se Deus Amém. quiser. Um beijão. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Ah, maravilhosa, Olivia Araújo. E, gente, vou ficando por aqui e não se esqueçam, sexta-feira quem vai estar comigo é ele, o queridíssimo Odilon Wagner, sempre às 20 horas. E amanhã o Guto Melo, que é o idealizador do Prêmio Jovem Brasileiro. Vamos falar de empreendedorismo jovem. Um beijo.